Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos de um assunto extraordinário: altas habilidades e superdotação. Você reconhece alguma habilidade especial em você? Na sua família? Em alguém muito diferente? A superdotação é quando nós temos alguma característica diferente da maioria das pessoas da nossa idade. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e sugira novos assuntos que têm a ver com este tipo de assunto, que nós falaremos e traremos novidades para você. Primeiramente, Priscila, como eu vou saber se eu tenho alguma alta habilidade ou se eu sou superdotado? Um dos parâmetros que nós utilizamos é você comparar você, a sua idade, com as pessoas da mesma idade. Se você tem 40 anos, comparar você com pessoas de 40 anos. Se você tem 15 anos, comparar você com pessoas de 15 anos. Em 5 áreas que falaremos hoje. Existem outras áreas, mas para este vídeo trataremos de 5 áreas específicas. Primeiro, área intelectual. Você se compara com as pessoas da sua idade na área intelectual. Segundo, área acadêmica. Você se compara com pessoas da sua idade na área acadêmica. Terceiro, área criativa. Você se compara com as pessoas da sua idade na área criativa. Quarto, área social. Você se compara com as pessoas da sua idade na área social. E quinta, na área de talentos especiais. Você se compara com os iguais da mesma idade nos talentos especiais. Tá. Mas o que seria tudo isso? Nós vamos explicar um por um. Na área intelectual, nós queremos primeiramente perceber que nós temos 2 tipos de resolver questões. Quando nós estamos diante de alguma situação diante de nós, temos 2 formas de usar o nosso pensamento. Uma forma é a forma convergente. Nós voltamos para nós, para tudo que nós já conhecemos, tudo que nós já sabemos, tudo que nós percebemos e usamos a lógica. Usamos o meio lógico para resolver as questões, as situações, as dificuldades, até mesmo os sucessos. Eu estou diante de uma situação e volto convergentemente para entender, para solucionar, para criar a solução. Eu, diante de tudo que eu conheço, diante de tudo que eu já ouvi falar, diante de tudo que eu sinto, eu consigo pensar na solução daquele problema. Forma convergente. Segundo, forma divergente. Diverge. Porque são várias formas de resolver o mesmo problema. Quando você consegue identificar várias formas de resolver a mesma situação. Isso é a forma divergente, não só pela lógica, mas também pela lógica, e também pela intuição, também pelo sonho, também pela pergunta, também pela percepção do sensório, do motor, do cognitivo. Ok? Então, primeira coisa, na área intelectual. O que é isso, área intelectual? A área intelectual é como o nosso pensamento funciona, como o nosso intelecto se organiza para perceber o mundo, para se perceber, para perceber o outro, para perceber as situações, as condições, as novidades, as rotinas, as repetições. Uma das formas de desenvolvermos a nossa capacidade intelectual é pela observação. Quando você consegue observar. Você já se pegou parado, observando alguma coisa? Igual um estátua? Um dos métodos de inteligência intelectual desenvolve-se pela observação.
quando você para e observa. Segundo, uma das formas de desenvolver a nossa habilidade intelectual é descrevendo uma situação, descrevendo uma condição, descrevendo uma sensação. Quando você é capaz de descrever as coisas que acontecem, ou que podem acontecer, ou que já aconteceram, ou que irão acontecer. Você tem uma habilidade grandiosa para descrever as coisas. Outra forma de desenvolver a capacidade intelectual é quando você compara. Você pega uma coisa e compara com outra. Aí você pode perceber as diferenças entre elas e as características iguais. Então, a comparação também é uma forma de desenvolver a capacidade intelectual. Outra forma de desenvolver essa habilidade tão superior é você determinar atributos. Você pega um objeto, pega um ser e começa a ver, a perceber e determinar atributos, determinar características. Você, além de observar, além de comparar, além de descrever, você consegue determinar as qualidades dela, os defeitos dela, atributos dela, as características dela, ok? Depois é quando você consegue classificar. Esse daqui é de um conjunto, esse aqui é um conjunto X, esse aqui é um conjunto Y, esse aqui é um conjunto C, conjunto B, porque dentro daqueles conjuntos tem essas e essas e essas características semelhantes entre os objetos daquele mesmo conjunto. Outra forma é quando você consegue exemplificar. Você vai dando exemplos de formas de ser, de formas de agir, de formas de existir. Você consegue definir também como é que cada componente daquele grupo se comporta. Quando você consegue descrever, você consegue definir, você consegue exemplificar como cada grupo, cada ser daquele grupo que você já separou funciona. E aí você consegue argumentar sobre aquela sua teoria, sobre aquele seu conhecimento, sobre aquela condição que você percebeu e selecionou e separou e codificou. Então, isso é uma capacidade superior que você adquire, que você consegue perceber para além das pessoas da sua idade. Depois que você consegue argumentar, perguntar, ir atrás de respostas, atrás de conhecimento acerca daquele assunto, daqueles objetos, daqueles seres, você consegue analisar. Você percebe, pega, faz a sua argumentação, as perguntas, vai em busca de conhecimento e você também consegue fazer análise. Bom, se nesse grupo é dessa maneira, nesse grupo é dessa maneira, então existe isso, que podem surgir esse também tipo de grupo. Você é capaz de analisar, fazer análise. Então, isso requer um intelecto superior. Nem todos nós somos capazes de analisar certas situações ou certas coisas, ou coisa nenhuma. Então, é uma capacidade que nós vamos adquirindo, uma capacidade, uma alta habilidade intelectual. Com a medida que nós vamos crescendo, adquirindo conhecimento e sabedoria, nós vamos adquirindo essas capacidades. Mas nós estamos falando aqui de uma capacidade que você tem além dos seus pares, que é uma capacidade que você adquiriu antes da hora, que você adquiriu na infância, na adolescência, na juventude, que seriam coisas de outras pessoas que estariam na academia, por exemplo, que estariam muito mais à frente do seu tempo nessas condições, nessas capacidades intelectuais. Depois que você analisa, você valoriza, consegue valorizar aqueles objetos nos seus atributos positivos.
Então, quando você é capaz de valorizar um ser, valorizar um conhecimento, valorizar um objeto nos seus atributos, isso requer uma capacidade intelectual para valorizar as coisas ou atributos de um ser e de um objeto. Depois você consegue solucionar problemas diante de toda aquela capacidade que você adquiriu, que você trabalhou, que você ficou especialista, você também é capaz de resolver problemas, é capaz de complementar, trazer um complemento, é capaz de ver a parte boa e a parte ruim daquele e é capaz de trazer um complemento, é capaz de fazer uma síntese, um resumo, é capaz de fazer uma análise, é capaz de fazer uma tese, uma síntese e uma antítese. Você é capaz de fazer coisas que somente são feitas por gênios ou por grandes acadêmicos ou dentro de um programa específico de estudo. E você já é capaz de fazer. Ah, mas eu nem sei ler, eu não estudei ainda, mas você já tem todas essas capacidades, você já adquiriu todas essas capacidades de fazer com alguma área, algum pensamento, alguma situação na sua vida. Você é capaz também através da modelação, você consegue reproduzir, você consegue modelar outras áreas da vida através dessa capacidade intelectual que você tem. Não é somente com um texto, não é somente quando eu tiver um problema com a minha vida, mas você é capaz de expandir essa intelectualidade para você e para os outros, para o seu mundo e para o mundo dos outros, para o nosso mundo. Você é capaz de expandir o seu conhecimento e essa capacidade de resolver. Você é capaz de elaborar questões, você é capaz de elaborar perguntas, é capaz de mostrar também os seus semelhantes, é capaz de fazer eles também pensar, é capaz de fazer eles argumentarem, é capaz de produzir conhecimento e instigar o outro nos seus conhecimentos. Então, tudo isso é a parte intelectual. Segundo, a nossa parte acadêmica. O que seria isso, Priscila? A parte acadêmica. A parte acadêmica é você ser capaz de pegar seu intelecto, capaz de pegar suas capacidades intelectuais, sua capacidade de perceber, sua capacidade de observar, sua capacidade de argumentar, de criar questões, de solucionar questões, de comparar, de colocar em grupos, de selecionar em grupos, dentro de um programa específico. Dentro de um curso da escola, você é capaz de pegar suas habilidades intelectuais e ir bem numa escola, num curso, numa academia, numa graduação, uma pós-graduação. Você é capaz de obter êxito dentro de um programa específico. Imagine você vai fazer um curso de cabeleireiro e ali dentro do curso de cabeleireiro você utiliza suas habilidades intelectuais. A capacidade de observar, a capacidade de descrever, a capacidade de determinar parâmetros, a capacidade de comparar, de assimilar, de classificar, capacidade de exemplificar dentro do curso de cabeleireiro. Você vai se destacar diante daqueles outros profissionais, ok? Então, existem formas de saber se você tem alta habilidade em qualquer tipo de curso que você vai fazer. E a habilidade acadêmica é dentro de um curso, de uma área específica que você tem interesse. Uma área que você se anima, que você se dispõe a atuar. Uma área que você tem prazer em estudar. Uma área em que te instiga, te motiva. E quando você usa a sua capacidade intelectual dentro da área acadêmica, a capacidade acadêmica, você se destaca mais ainda do que aqueles que estão ali dentro daquela área com você. Então, a primeira área é a intelectual e a área acadêmica é a capacidade de pegar o seu intelecto
os seus dons, seus talentos e colocá-lo dentro de um parâmetro específico. Para concluir esse curso é necessário presença, é necessário que você conclua esses passos e aí você consegue concluir os passos com êxito. Então você também tem a habilidade acadêmica quando você conclui com êxito os seus objetivos. Então, primeiro, intelectual, segundo, acadêmico, terceiro, é a sua capacidade criativa. Como assim, Priscila? Eu não acho que eu não sou criativa, não. Eu não sei se eu sou criativa. Olha bem, como você resolve os problemas que aparecem na sua vida, ou que aparecem na sua família, que aparecem em você? A forma como você resolve esses problemas vai dizer do seu tipo de criatividade. Um dos tipos de criatividade é a criatividade mimética. Como assim mimética? A criatividade de imitar. Mímica, já fez mímica? Mimética é de mímica. Você tem uma capacidade de imitar. Como assim? Você pega a realidade e imita ela na sua forma de resolver as questões. É uma criatividade para resolver o que aparecem, as demandas que aparecem. Você pega a sua capacidade de imitar o real, imitar sonhos, imitar filmes, livros, textos, imitar pessoas que você viu, que você percebeu, na forma de você resolver questões. Isso é uma das formas criativas de resolver questões, é a forma mimética de imitar alguém ou algo que você já presenciou. Outra forma é a dissociativa. Forma dissociativa é a forma que, diferente de você, é como se fosse a forma oposta. Se você geralmente resolve problemas do início ao fim, na forma criativa, dissociativa, você vai resolver do meio para o fim, do meio para o início, do fim para o início. Você vai resolver como o seu inimigo pensasse. A forma do seu inimigo pensar. Se você pensa que o certo é lavar da esquerda para a direita, o seu inimigo fala assim, não, o certo é lavar da direita para a esquerda. E você, com a forma dissociativa, você vai pensar como o seu inimigo pensaria, uma forma diferente daquela que você está acostumado a resolver, a pensar e a criar a solução. É a forma oposta, é a forma diferente. Razão versus intuição. Se eu sou mais racional, eu vou usar mais a minha intuição. Se eu sou mais de ter ideias lógicas, eu vou para as ideias mais ilógicas, umas ideias que parecem loucas. Se eu faço brainstorming com chuvas de ideias racionais, com a ver com o tema, eu vou fazer chuvas de ideias que não tem nada a ver com aquele tema. Então você vai usar o contrário, diferente, o oposto do que você já usa ou alguém já usa. Você vai usar o oposto. Isso vai ser muito criativo, isso vai te trazer uma forma completa de ver as coisas, porque nós temos uma tendência de ver as coisas somente de um lado, de um ponto de vista, e quando nós fazemos a dissociativa, nós ampliamos o nosso ponto de vista e o nosso ponto para resolver as situações. Então você se torna mais completo, se torna mais capacitado para resolver aquela situação que aparece. Outra forma criativa. Então, a primeira é mimética, a segunda é dissociativa, a terceira é a antalogia. É pela antalogia. É aquilo que parece muito com a dissociativa, mas a dissociativa ela tem a ver mais com o lado oposto, o lado inimigo seu. E a antagônica é o lado que você não imagina de jeito nenhum pensar daquele jeito. Se você tem 40 anos, você pensa em resolver as coisas para uma pessoa de 40 anos. Aí você, com a forma antagônica, você vai pensar assim, se eu fosse uma adolescente, como é que eu iria tentar resolver isso aqui? Criar isso aqui? E se eu fosse uma criança? Como uma criança pensa? Como um idoso pensa? Como será que uma mulher pensa? Se você é homem, né? Como será que uma mulher pensa? Um homem pensaria. Você vai pensar de uma forma antagônica, de uma forma que não é a sua,
nem a favor nem contra a sua forma, mas uma forma do ponto de vista de outra pessoa, de outra realidade. Você vai ampliar a sua criatividade, a sua capacidade de resolver aquela situação. Você vai procurar saber como será que outras pessoas, outro tipo de pessoas resolveriam, criariam essa solução, ok? A forma narrativa, que é a forma que nós temos desde a antiguidade, a forma dos nossos antepassados, que é a forma de contar uma história, contar um fato, contar uma situação. Nós vamos usar a forma narrativa. Você vai narrar uma história para solucionar um problema. Isso é muito usado no cinema, muito usado na escola, na educação. Isso é muito usado na internet. Isso é muito usado na nossa vida. Quando você quer contar uma história para o seu filho, você está ensinando coisas para o seu filho. Quando você conta uma história para alguém, você está ensinando a pessoa, dando ela condição de imaginar aquela realidade, situação. Então, uma forma criativa que existe é a forma narrativa. Outra forma é a intuitiva. É quando você intui, você sente, é o sexto sentido. É quando você percebe aquilo que ninguém consegue perceber. Quando você tem uma paz interior, você é capaz de parar, você é capaz de intuir, você é capaz de imaginar, você é capaz de ter paz no meio do caos. É aquela pessoa zen, aquela pessoa tranquila, uma pessoa que tem paz de espírito, que passa paz de espírito, que vive em paz de espírito. Então, uma forma criativa de resolver as coisas é mantendo a sua paz, mantendo o seu equilíbrio, até para você pensar, para você argumentar, para você ir contra alguma ideia e usar aquilo a seu favor. Entendeu? Então, nós pegamos 5 tipos de criatividade. O tipo mimético, que é a imitação. O dissociativo, que é o do seu oposto do seu inimigo, o jeito do seu inimigo ver. O antagônico, que é uma coisa nada a ver, você usar a seu favor, uma forma nada a ver de resolver as coisas. Você é uma pessoa que usa isso a seu favor. Outra é a narrativa e a outra é a intuitiva. Então, a pessoa criativa, ela tem uma alta habilidade nessas áreas. Ela tem uma alta habilidade nessas situações. Você já se viu sendo imitador? Você gosta de imitar as pessoas? Você gosta de fazer isso desde criança? Você acha legal? As pessoas acham graça? As pessoas pensam naquilo que você está fazendo? E você consegue ver como o seu inimigo vê? Você consegue utilizar isso a seu favor? Você consegue resolver questões usando até mesmo aquilo que o seu inimigo falou ou pensou? Você consegue fazer algo que não tem nada a ver com você, com sua condição humana? Você usa a antagonia a seu favor? Você usa a narração? Você é bom para contar história? As pessoas param para te ouvir, para ouvir suas histórias, para ouvir aquilo que você quer falar. Isso pode ser que você tenha habilidade, alta habilidade, que você seja superdotado na área criativa. E a intuição, né? Também é algo que você aprende a ter paz, aprende a ter essa meditação, aprende a ter esse controle espiritual, aquele controle pessoal. Você consegue ir além da sua capacidade humana, das suas emoções. Você usa sua emoção e sua razão. Você usa o QI, que é o coeficiente intelectual, e o QE, o coeficiente emocional. Você equilibra a espiritualidade. Então, isso também é uma alta habilidade. Em quarto lugar, né? Estamos chegando na nossa alta habilidade social. Como assim alta habilidade social? Se eu vivo em sociedade, eu tenho habilidade social. Sim, você tem um certo nível de habilidade social. Pelo menos é o que nós precisamos para conviver em sociedade. Só que a alta habilidade social, ela é algo que você tem além da sua idade, além do que os outros têm. É algo inato, é uma coisa diferente, é uma alta habilidade, é uma habilidade superior, é uma habilidade extraordinária que você possui.
Como assim, Priscila? O seu tipo de comunicação, como você se comunica? Você consegue uma comunicação em que você fala, em que você consegue ouvir, em que a outra pessoa fala, você consegue compreender, consegue argumentar, consegue apropriar da sua ideia e da ideia do outro. Você é claro no que você diz, é claro no que você precisa comunicar. Então, quem tem habilidade social, ele é compreendido, ele tem um poder de fala, um poder de expor as suas ideias ou até mesmo ideias de outras pessoas. Isso é uma habilidade especial. Outra habilidade é quando você consegue enfrentar a realidade. Você consegue enfrentar a realidade de maneira mestra, de maneira superior. A realidade, ela não vem para te destruir, ela vem para te desafiar. A realidade te desafia a procurar solução, a identificar o que fazer, como proceder. Então, você tem uma alta habilidade de enfrentamento, uma alta capacidade de enfrentar situações, problemas, dificuldades, até mesmo seu sucesso. Uma alta habilidade de enfrentar o seu lado bom e o seu lado ruim, o lado bom dos outros e o lado ruim dos outros. Essa capacidade social, ela é uma alta habilidade, requer algo além para a gente conseguir fazer tudo isso. Outra capacidade que nós adquirimos é uma capacidade de civilidade. Você já conheceu crianças que dão bom dia, crianças educadas, crianças que sabem ser civis que sabem conviver com os outros? Comparando essa criança com as outras crianças, ela tem uma alta habilidade. Existem adultos que são capazes de perceber as pessoas à sua volta, capazes de ser educados, capazes de ser empáticos com eles, capazes de perceber o outro e de saber o nome, às vezes de cumprimentar, às vezes de contribuir de alguma maneira e de ensinar algo. Nós sempre ensinamos algo, mas existem pessoas que têm uma alta habilidade de ensinar. Você está perto dela, você sai diferente. Ela tem uma capacidade de curativa, uma capacidade de elevar você, ela tem uma capacidade de estimular positivamente a sua vida. Isso é uma alta habilidade. Existem pessoas que têm essa alta habilidade, elas são capazes de nos ajudar com algo simples, que seria um bom dia, que seria uma preocupação ou que seria uma ideia. Então, são pessoas que têm alta habilidade social. Outra coisa é a empatia. O que é empatia? Empatia é capaz de perceber os seus sentimentos em relação a alguém ou a algo, é capaz de lidar com os seus sentimentos em relação a algo ou a alguém e é capaz de lidar com o sentimento e de identificar o sentimento do outro e é capaz de lidar com o sentimento do outro e é capaz de ajudar a si e ajudar ao outro. Isso é uma alta habilidade. Nós podemos adquirir essa capacidade, mas tem pessoas que elas já têm, elas conseguem adquirir muito mais rápido do que os outros. Elas conseguem ter empatia pelo outro. É uma pessoa que está na sua vida e que rapidinho já te ajuda a superar a você mesmo alguma dificuldade sua. É uma pessoa que tem empatia, mas não é como todos têm, é uma empatia diferente, uma empatia que faz diferença. E também no trabalho, uma pessoa que é ótima para você dar ela um trabalho, você sabe que ela vai executar aquele trabalho com êxito. É uma pessoa que você deu uma tarefa para ela, ela já rapidinho conseguiu executar uma tarefa que até parecia ser impossível, mas ela dá um jeito, ela consegue executar a tarefa, ela consegue delegar a tarefa, ela consegue liderar a tarefa, liderar a si, delegar a si, liderar o outro, delegar o outro, pedir a ajuda do outro. É uma alta habilidade.
Você tem certeza que aquele trabalho será bem executado? Você tem certeza que aquele trabalho vai sair e que ele vai ser bem feito? E que se ela errar também, ela vai ser capaz de perceber que errou, capaz de perceber que precisa se desculpar, precisa pedir perdão e consegue desculpar e perdoar o outro. Isso é a empatia e é a execução do trabalho. Essa pessoa ela é especial, ela é uma pessoa diferenciada, ela tem uma alta capacidade, uma alta habilidade social. Ela consegue coordenar as atividades, ela consegue liderar as atividades, ela consegue ter solidariedade com ela e solidariedade com o outro. Ela é capaz de ser amável, é capaz de ser carinhosa com ela e com o outro. Ela é capaz de ser autêntica, verdadeira no seu amor, no seu carinho, na sua empatia. Então, essa pessoa, ela também é superdotada. Ela também tem uma alta habilidade. E, às vezes, a pessoa não sabe ler, não sabe, nunca estudou, mas ela é uma pessoa espetacular no seu trato com ela e com os outros, na sua resolução de problemas, na sua maneira de lidar com as situações. E por último, mas também muito especial, são os talentos especiais. Você se compara com as pessoas da sua idade na capacidade de exercer talentos especiais. Como assim, Priscila? É a capacidade que você tem de aprender e de executar um talento especial. Uma habilidade para cozinhar, uma habilidade para musicais, habilidade para dançar, habilidade para raciocínio lógico, habilidade também para o esporte. Um atleta que se destaca, que é aquele que ninguém consegue superar ele, porque ele tem uma habilidade, uns talentos especiais, que é na arte, na dança, no esporte, na música, na arte, na culinária, na engenharia, na arquitetura. Ele se destaca nas partes artísticas, nas partes que requerem um talento especial. Então, espero que esse vídeo tenha te despertado a perceber as suas altas habilidades nessas 5 áreas. Se você tem alguma alta habilidade, se você tem essa capacidade de resolver problemas diferentes dos seus iguais, uma capacidade diferente de perceber o mundo, uma capacidade diferente de ser no mundo. E você não precisa ter todas as 5, a intelectual, a acadêmica, criativa, social e talentos especiais. Você pode ser superdotado em uma dessas áreas, em 2, mas não tem que ser nas 5 áreas superdotado, ok? Então, comece a perceber, a observar você, a perceber como você resolve as coisas, como você lida com você, como você lida com o outro, com os inimigos, com os diferentes, com esse mundo real, com esse mundo difícil, com esse mundo legal, com esse mundo criativo, e você será capaz de identificar. Priscila, como é que eu posso identificar essas altas habilidades? Primeiro, observando você. Segundo, reconhecendo elas em você. E se você precisa de um diagnóstico, você pode procurar um psicólogo com especialidade em neuropsicologia, em neurociências. Ele vai fazer o diagnóstico para você, para te ajudar nessa alta habilidade. E você pode saber que quem tem alta habilidade, muitas vezes, não é compreendido pelos outros. Muitas vezes uma pessoa com alta habilidade, como ela consegue identificar as coisas muito à frente dos outros, ela pode ser discriminada pelos outros, ela pode ser incompreendida pelos outros e até mesmo invejada. As pessoas têm inveja dela porque ela se destaca naquela habilidade. Então você também pode sofrer por ter alta habilidade. Infelizmente, né? Ter uma alta habilidade não quer dizer que você vai ser só feliz, quer dizer também que você vai ser rejeitado, vai ser invejado, vai ser excluído, vai ser até humilhado e sofrer bullying. Em alguns casos, as pessoas sofrem bullying
porque elas têm alta habilidade. Então, hoje, você, através dessa luz, dessas informações, você pode se amar mais, se aceitar mais, independente dos outros, porque você é diferente. Você é superior nessas habilidades. Você tem uma capacidade diferente em alguma dessas áreas. E para você é difícil lidar com a injustiça, para você é difícil lidar com a ignorância, é difícil lidar com aquele que não consegue obter êxito, porque você consegue, você conseguiu, você já percebeu, você já viu, você sabe o que é o justo. Então você é incompreendido, mas você precisa se compreender, você precisa perceber que essa injustiça não te dá a legalidade ou o direito de ser injusto, porque a justiça tem dois lados. E quando a gente assume só um lugar, ou vê só do nosso lado, nós não somos justos, porque nós estamos vendo os dois lados. A justiça não é uma mulher com os olhos tampados com uma balança. A balança tem dois lados. Se a balança tem dois lados, se eu estou assumindo só um ponto de vista, às vezes eu também sou injusto. Então, uma das formas de você lidar com a injustiça é tentar ver os dois lados, tentar apreender, compreender, se apropriar dos dois pontos de vista, tá bom? Então, que você possa sim se conhecer cada dia mais, procurar saber quais são suas habilidades, que você possa sim se amar, se aceitar, se admirar, porque é assim que nós crescemos e fazemos com que os outros também possam crescer. Combinado? Um abraço da Priscila Vale.